Fala pessoal, beleza? Meu nome é Wagner, sou professor de física. Nessa aula a gente vai ver um pouquinho sobre temperatura e escalas termométricas, beleza? Então, primeiro, o que é temperatura, né? A gente sabe que dentro do corpo, né, corpos, objetos, eles são compostos por várias partículas, moléculas e etc, né? A temperatura, pessoal, diferente do calor a gente vai ver mais para frente direitinho, mas temperatura é uma medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. As moléculas de um corpo, naturalmente, elas têm um certo movimento em torno de um eixo, né? Em torno do seu ponto, elas costumam vibrar. E quanto maior a temperatura desse cara, maior a vibração desse corpo. Por quê? Essa vibração está associada com a energia que essas partículas têm. Então, quanto maior essa energia, maior a vibração, logo a medida de temperatura vai aumentar. Então, a temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Aqui a gente tem uma representação do que seria isso, né? Aqui várias moléculazinhas, elas podem vibrar em torno do seu ponto e esses caras ficam vibrando sim. Quanto maior essa vibração, maior a temperatura do corpo, beleza? Então, essa vibração está associada a uma energia e aí a gente pode definir, por exemplo, o que é energia térmica. Se esses caras possuem movimento, né, essa vibração, que não deixa de ser um movimento, significa que elas possuem o quê? Energia cinética, associada ao movimento. Então a gente define a energia térmica como sendo a energia cinética dos átomos ou moléculas de um corpo, ou seja, agitação térmica. Então essa energia cinética associada a essa vibração, a gente chama de energia térmica. A energia interna, diferente da energia térmica, ela vai levar em consideração todos os tipos de energia que existem, tanto da vibração quanto da movimentação, translação, rotação, etc. Todos os tipos de energia são contabilizados dentro da energia interna. É claro que vocês devem estar se perguntando como se faz para calcular isso, né? Normalmente, dentro da física, é usado a estatística. Tem até uma área da física chamada física estatística, que trabalha bastante com os conceitos de estatística e física térmica. Beleza? Então, temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Quanto maior a temperatura, maior a agitação desse corpo. Energia térmica está associada à soma das energias cinéticas desses caras, já que eles têm um certo movimento. Então, quanto maior a energia térmica, maior a energia cinética de cada partícula ali. E energia interna é a soma de todas as energias que existem dentro daquele cara, beleza? De todas as energias associadas às moléculas do corpo. Bom, como que a gente faz para medir a temperatura de um corpo? Usa um termômetro. Então, o termômetro ele vai possibilitar para a gente, né, aferir a temperatura de um corpo de forma indireta. Como é que você faz? Por exemplo, a gente tem aqui o termômetro mais convencional, né, que, que é também um pouco perigoso, né, que é o termômetro de mercúrio. Qual é a ideia desse cara, né? Você baixa a escala dele, né? Você olha lá no tubo, vai baixar a escala, coloca lá debaixo do braço, espera 5 minutos. O que vai acontecer? Parte da sua energia, né, vai ser transmitida para o termômetro em si, né? O termômetro vai absorver essa energia e vai elevar a sua temperatura, incluindo aquela marcação. E ele vai te dar uma medida indireta. Depois de um certo tempo, é claro, né, o seu corpo entra em equilíbrio térmico com o termômetro e aí você obtém uma a sua temperatura do seu corpo de forma indireta. Então, o termômetro ele serve para isso, aferir a temperatura de um corpo, mas de maneira indireta, através da ideia até do equilíbrio térmico. Esse aqui é um outro termômetro baseado em lâminas bimetálicas, que tem a ver com a dilatação térmica. Então, a partir de dilatação térmica de um certo material, ele consegue aferir a temperatura. Esse aqui são os termômetros que a gente encontra através de sensores, né? E esse aqui é um termômetro baseado em pressão de gás, trabalhando com gás. Foi até usando esses conceitos que o Kelvin elaborou a escala Kelvin, que a gente já vai ver. Bom, o que é o termômetro? Se o termômetro mede a temperatura de modo indireto, a gente precisa de algumas escalas, ou seja, comparações, para a gente ter ideia de temperatura, certo? Daí vem a ideia das escalas termométricas. Bom, antes disso, o que o termômetro faz, né? Aqui, e talvez explorar um pouquinho mais a ideia do termômetro. Você tem o termômetro aqui de mercúrio, né? Você tem um tubo de vidro, você tem um capilar aqui dentro, onde tem o nosso mercúrio. Quando é aquele líquido vermelho, costuma ser álcool etílico. Quando é mercúrio, é aquele prateado.
Então, dentro desse capilar aqui, esse líquido ele pode dilatar, então ele pode aumentar ou diminuir. Isso aqui é um bulbo, que é uma parte metálica que faz a conexão entre o corpo externo e esse líquido aqui dentro, né? Então, quais são as etapas, né? Se essa temperatura do bulbo varia, que é o que você coloca em contato com o corpo, o que vai acontecer? A temperatura do líquido também vai variar, vai aumentar. Consequência disso, o volume dele vai aumentar e aí a marcação aqui dentro também vai variar. Então o líquido sobe ou desce dentro desse capilar, fazendo a marcação da temperatura, tá? E o comprimento dessa coluna, é claro, vai variar, dando origem à marcação da temperatura. Bom, e as escalas termométricas, né? São os padrões de comparação que a gente usa para poder aferir a temperatura de um corpo. A escala mais comum, a escala Celsius, né? Inventada pelo sueco Anders Celsius, e ela é baseada em dois pontos, né? O ponto 0 graus e o ponto 100 graus. O que significa esses dois pontos, né? São os pontos chamados pontos fixos, que são usados para calibração de termômetros. Então, esse 100 graus seria a ebulição da água, quando a água passa de líquido para gás, ou o contrário, de líquido para vapor ou de vapor para líquido. E o zero, fusão do gelo. Então, esses dois pontos são usados para calibrar esse termômetro. Então, a escala Celsius é baseada nesses dois pontos e a partir disso a gente faz a aferição da temperatura de outro corpo. A escala Kelvin. A escala Kelvin foi inventada pelo cientista escocês William Thomson, usando um aparato próximo a esse aqui, né, que tinha a ver com a pressão de um gás. Então, a pressão, no caso, ele obteve que a pressão na qual o gás cessaria seu movimento, ou seja, anularia a pressão completamente, seria 273 graus Celsius aproximadamente. E daí ele chamou isso de zero Kelvin, que é o estado em que cessaria o movimento das partículas. Então, a ideia da escala Kelvin é ir de 273 até 373, é partida também em 100 partes, igual a escala Celsius, né? Então, na escala Kelvin, você vai de 273 até 373. Do 373 é a ebulição da água, que corresponde a 100 graus Celsius. O 273 é a fusão do gelo, que corresponde ao nosso 0 graus Celsius. E esse 0 Kelvin, como eu disse, seria o estado em que todas as partículas de um corpo elas parariam. A gente viu que a temperatura está associada à agitação das moléculas de um corpo. Se não há agitação nenhuma, se elas estão paradas, então quanto vale a temperatura? 0 Kelvin, beleza? Então o Kelvin, esse 0 Kelvin, é justamente esse momento em que as partículas param de se movimentar. Então não existe nenhuma temperatura abaixo dessa, tá bom? Então aqui esse 0 Kelvin é o nosso famoso zero absoluto, 0K, 0 Kelvin, né? Seria o estado térmico que cessaria a agitação térmica completamente do seu material, beleza? Então, qual é a relação de Kelvin com Celsius, né? Como é que a gente faz as conversões entre essas duas escalas? Primeiro que a gente pode montar uma relação de proporcionalidade entre esses dois caras, né? Na escala Celsius, a gente pode botar lá de 0 a 100, com uma temperatura aleatória aqui no meio do caminho. Não necessariamente 50 graus Celsius, é só uma temperatura aleatória. Da mesma forma, na escala Kelvin, eu vou de 273 até 373, com uma temperatura aleatória T, que corresponde a esse nosso Tc aqui, tá bom? Como que eu faço? Então, essa parte toda aqui, ó, esse pedaço maior, de alguma forma ele deve ser proporcional a esse outro pedaço maior, da escala Kelvin, da mesma forma que esse pedaço menor tem que ser proporcional a esse outro pedaço menor. Em outras palavras, né? Esse nosso Tc menos zero deve ser proporcional a T menos 273. Então, Tc menos zero proporcional a T menos 273. E 100 menos zero, que é o todo, deve ser proporcional a esse todo aqui, que é o 273 até 373. Então, 100 menos zero deve ser proporcional a 373 menos 273. Então, aqui vai ficar Tc, aqui T menos 273, aqui vai dar 100 e aqui vai dar 100, porque os dois são particionados em 100 partes. O que vai acontecer com o 100 daqui e o 100 daqui? Pode ser cancelado, né? Dá para simplificar. Então, resta para a gente apenas o T igual a Tc mais 273. Então, essa relação aqui é a relação da escala Kelvin com a escala Celsius.
Então, o valor na escala Kelvin, para você passar de Celsius para Kelvin, basta somar 273. Para você passar de Kelvin para Celsius, é só você manipular essa expressão e subtrair por 273. Tá bom? Então, essa é a relação de Kelvin para Celsius. Escala Fahrenheit, né? Foi desenvolvida pelo cientista alemão Daniel Gabriel Fahrenheit. Bom, as marcações dela, né? No caso, 212 graus Fahrenheit corresponde à ebulição da água, que é o 100 graus Celsius. 32 graus Fahrenheit corresponde ao 0 graus Celsius, tá? Então é a fusão do gelo. Então esses são os dois pontos de calibragem dessa escala. A relação Celsius-Fahrenheit vai ser Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9, pelo mesmo motivo que na escala Kelvin, tá? Por conta da proporcionalidade. A gente vai ver aqui. Então, qual é a relação, né? A gente pode montar uma relação de proporcionalidade. A diferença dessa relação com a relação na escala Kelvin é que na escala Kelvin era separada em 100 unidades. Na escala Fahrenheit fica um pouco diferente porque a escala Fahrenheit é partida em 180 partes, beleza? Então aqui de novo, escala Celsius de 0 a 100, uma temperatura Celsius qualquer. Escala Fahrenheit de 32 a 212 com uma temperatura Fahrenheit qualquer. Então um pedaço, o todo, deve ser proporcional ao todo, e um pedaço proporcional a um pedaço. Então eu tenho aqui, ó, Tc menos 0 deve ser proporcional a Tf menos 32. Então aqui Tc menos 0, Tf menos 32. E 100 menos 0 deve ser proporcional a 212 menos 32. 100 menos 0 proporcional a 212 menos 32. Então aqui dá 100, dá 180. Bom, fica Tc igual a Tf menos 32, Tc sobre 100, Tf menos 32 sobre 180. Dá para a gente simplificar, multiplicar tudo por 10, né? Então dá para tirar esse 0, corta 0 com 0. Depois também dá para multiplicar por 2. Aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 5. Daí vem essa relação simplificada dessa aqui, né? Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9, que é a relação Celsius-Fahrenheit, beleza? De maneira geral, né? A gente tem a escala Celsius, são as 3 escalas mais usuais, né? Claro. Só para ficar mais claro, Celsius é bem usado no mundo inteiro, Fahrenheit principalmente em países de língua inglesa, e Kelvin é usado no meio científico por conta daquele rigor físico que a gente viu lá, da questão de ser experimental, né? Então, a relação entre esses três caras, né? Primeiro, o 0 graus Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit, que por sua vez corresponde a 273 Kelvin. 100 graus Celsius corresponde a 212 Fahrenheit, e 373 Kelvin, tá? Quais são as conversões entre essas escalas, né? De Celsius para Fahrenheit, Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. De Celsius para Kelvin, Tc igual a T menos 273, tá? Então, isso aqui é uma expressão genérica, basta você anular uma igualdade dessa e fazer a conversão de quem você quer. Aqui, por exemplo, né, de Fahrenheit para Kelvin está aqui, ó, expresso direto. Tf menos 32 sobre 9 igual a T menos 273 sobre 5. Uma observação importante é quanto à variação dessas temperaturas, tá? A variação na escala Celsius é igual à variação na escala Kelvin, mas não é igual na escala Fahrenheit, beleza? Então, uma variação é o quê? Uma temperatura menos a outra. Na escala Celsius, se você fizer essa variação, vai dar o mesmo valor na escala Kelvin. Então, você não precisa fazer uma conversão, só fazer a diferença das duas temperaturas. Na escala Fahrenheit, vai dar diferente, tá? Então, aqui a variação na escala Celsius sobre 5 é igual à variação na escala Fahrenheit sobre 9. E a variação na escala Celsius é igual à variação na escala Kelvin, beleza? Por fim, a gente pode relacionar duas funções termométricas, né? Duas escalas termométricas e relacioná-las de alguma forma, usando a mesma ideia de proporcionalidade. Então, aqui ó, eu tenho as temperaturas e aqui eu tenho alturas, né, referentes a essas temperaturas. Então, a gente pode simplesmente fazer o quê? Pedacinho, né, é proporcional a um pedaço e o todo proporcional ao todo. Então, aqui seria θ menos θ1 deve ser proporcional a H menos H1. θ2 menos θ1 proporcional a H2 menos H1. O que é isso? É você fazer uma comparação de uma escala arbitrária com outra escala arbitrária, ou mesmo uma escala arbitrária que você não conhece,
com uma escala conhecida, Celsius, Kelvin, Fahrenheit. A ideia é, se você entendeu a questão da proporcionalidade entre duas escalas, então basta seguir esse padrão matemático que você encontra qualquer relação entre duas escalas, mesmo que elas não sejam conhecidas, tá? Desde que você tenha o quê? Informações de pontos comuns às duas. Então, se você sabe isso aqui, qual é o padrão de uma com a outra, a relação de uma com a outra, você consegue encontrar o padrão inteiro, beleza? Então, aqui, ó, um pedacinho, θ menos θ1, deve ser proporcional ao pedacinho, H menos H1, e o pedaço todo, θ2 menos θ1, deve ser proporcional a H2 menos H1, que é o outro pedaço todo, beleza? Então, um exemplinho aqui para fechar essas ideias. Qual é a temperatura Celsius correspondente à temperatura de 14 graus Fahrenheit? Então, a gente quer saber qual é a temperatura na escala Celsius. Basta usar a relação Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. Onde está o Tf, a gente põe o 14. Então, fica Tc sobre 5 igual a 14 menos 32 sobre 9. Daí, 14 menos... vai ficar... multiplica cruzado, né? 14 menos 32 dá menos 18. 9Tc, 9 vai para lá multiplicando, o 5 também passa multiplicando. Então, 9Tc igual a 5 vezes menos 18. 5 vezes menos 18, menos 90. 9 está multiplicando, passa dividindo, dá menos 10 graus Celsius, beleza? Então, essa é a correspondência de 14 graus Fahrenheit na escala Celsius. Então, basta seguir esse modelo, esse padrãozinho. Nos casos mais complexos, vocês vão ter que fazer aquela proporcionalidade entre duas escalas arbitrárias, ou entre uma escala arbitrária e uma escala conhecida, mas a ideia aqui é basicamente usar aquela proporção sempre. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero ter contribuído de alguma forma e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.